Bom dia a todos e a todas. Ora bom dia a todos e a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao seminário final do projeto Voar para a Autonomia. Esperemos que todos tenham feito boa viagem. Sabemos que está pessoal aqui, não conheço exatamente toda a gente, mas de norte a sul do país, principalmente porque as inscrições tínhamos desde Albufeira até Bragança, passando por todo o país, o que nos alegra, encanta, não só por nós, enquanto equipa do projeto, enquanto PAGE, mas também e principalmente pelos jovens que aceitaram este desafio de connosco percorrerem durante 2 anos este projeto. Portanto, a todos o nosso muito obrigado. Vamos acreditar, como acreditamos durante estes 2 anos, que não sendo fáceis, foram para nós extraordinários. Vamos acreditar que vai valer a pena esta manhã e a parte da tarde também, onde os jovens, alguns estão presentes, outros não estão porque não foi possível, estão em avaliações, outros a trabalhar e, portanto, não foi possível, e outros também porque não querem, não gostam de aparecer em público e temos que respeitar porque cada um tem a sua própria individualidade e é assim que todos devemos ser vistos e tratados. Não é por isso que têm menos valor. Todos temos o mesmo valor, independentemente das atitudes e das decisões que tomamos. E posto isto, vamos começar então a apresentação que temos para vós. Está bem? Gostávamos muito que este dia não fosse meramente expositivo. Ou seja, independentemente daquilo que temos preparado para vos mostrar, sempre que entenderem, por favor, participem, questionem, opinem, critiquem. É assim, só assim é que faz sentido. O projeto foi desenhado, foi implementado, mas é assim, eu acho que isto que faz sentido é dentro desta perspectiva. Gostávamos muito que este seminário fosse descontraído, porque só assim é que nós podemos tirar o máximo de partido das coisas. Se falarmos aqui numa linguagem muito científica, muita gente tirará o partido total, outros tirarão meio partido e outros se calhar não tirarão nenhum. Portanto, vamos ser descontraídos, estarmos todos à vontade, até para os jovens que também aqui vão ter a sua intervenção, também se sentirem à vontade, que é isso que nós pretendemos. Está bem? Muito obrigada. Vamos nos levantar, porque durante todo este projeto houve uma coisa sempre que a nós as duas... Deixe-me apresentá-la primeiro, por favor. Não estou habituada a estas coisas. Bom, a doutora Fernanda acabou por me roubar as palavras, portanto eu não tenho muito mais a dizer-vos. Espero que consigam tirar proveito deste seminário e que consigam perceber o tanto que este projeto nos trouxe e que se sintam à vontade para dar opinião, para esclarecer alguma questão, para intervir, ok? Este seminário vai ter tanto de formal como de informal, ou pelo menos assim o esperamos. Bom, apresentando a doutora Fernanda, que depois vai apresentar-me a mim, eu vou primeiro que é um risco. A doutora Fernanda é mestra em Psicologia da Educação, Desenvolvimento e Aconselhamento pela Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra. É membro fundador da PAGE, faz supervisão a equipas técnicas e educativas de casas de acolhimento, algumas delas estão aqui presentes, e acompanha jovens acolhidos e ex-acolhidos há quase 2 décadas. Para além disso, come chocolate com amêndoa como ninguém. E não menos importante é o facto de ser gestora deste projeto. E está feita a apresentação. Bom, a Vânia não me acompanha no chocolate. Mas na Nutella, sim. Mas na Nutella, às vezes à meia-noite liga-me
Doutora Fernanda, espero só um bocadinho, estou a acabar o meu frasco de Nutella que comprei há bocadinho depois de jantar. Portanto, há algo que nos une realmente, que é essa parte do chocolate. Não é? E às vezes estas coisas são muito importantes, parecendo que não, tem o seu quê de importante. Principalmente porque nos leva à infância. É difícil encontrarmos uma criança que não goste de chocolate. E, portanto, estas coisas às vezes parece que não têm nada a ver, mas até têm. A Vânia, neste momento, é psicóloga, porque acabou o estágio para a Ordem dos Psicólogos. E devo-vos dizer que tem um futuro promissor. Portanto, foi uma excelente estagiária e irá ser garantidamente uma excelente psicóloga. Nesta área do acolhimento, então, fantástica, mesmo, fantástica. Entregou-se de corpo e alma e a este projeto, o projeto muito lhe deve, muito criativa e muito participativa em tudo o que diz respeito ao acolhimento. Portanto, já chega. Tem só um pequeno à parte, é que ela em tudo gosta de alheiras, porque é de Bragança. Portanto, e vamos então levantar-nos, porque neste projeto nunca houve mesas. Estivemos sempre, em todas as partes, sem mesas, desde sentadas no chão ou de qualquer maneira, mas nunca houve esta barreira. Houve sempre ar descontraído, partes descontraídas, e é isto que queríamos transmitir-vos também aqui. Está bem? Acho que está ligado. Não, só nós é que nos levantamos. Quando for para se levantarem, nós diremos. Não pensem também que vieram para aqui para ficarem sentados. Oh, era o que mais faltava. Não, calma. Ora bom, então, o projeto Voar para a Autonomia. Em Portugal, o acolhimento residencial assume-se como principal destino das crianças e jovens em perigo, sendo numerosos os casos em que essa experiência se prolonga no tempo. Aos 18 anos, os jovens podem decidir sair da casa de acolhimento. Atendendo à fragilidade emocional, falta de referências ou mesmo fragilidade cognitiva, não será de estranhar que após anos de vivência em acolhimento residencial, a ânsia pela liberdade os leva a sair de uma forma precipitada, sem uma preparação adequada para a vida em autonomia. É imperioso capacitar estes jovens para a autonomia de vida e por isso surgiu o projeto Vá para a Autonomia, que tem como objetivos sensibilizar os jovens para a importância da preparação para a vida pós-acolhimento, desenvolver competências necessárias para a transição para a vida adulta, potenciar uma experiência em contexto real, colocando de forma transitória os jovens num ambiente e situação análogas às de uma vida independente, e permitir que depois da experiência os jovens consigam definir uma estratégia e um projeto de vida execuível. O projeto compreende 3 fases de implementação. Numa primeira fase, realizar-se-ão sessões nas casas de acolhimento com jovens em pré-autonomia, promovendo o autoconhecimento, o desenvolvimento de competências múltiplas e estratégias de resolução de problemas. Numa segunda fase, os jovens deslocar-se-ão à cidade de Coimbra para que experienciem um dia fora do contexto do acolhimento. Haverá atividades socioeducativas, dinâmicas de grupo, momentos de debate e reflexão e partilha de experiências. Numa terceira e última fase, jovens em acolhimento residencial que tenham atingido a maioridade terão a oportunidade de experienciar individualmente uma semana em contexto real, de forma a sensibilizá-los para a vida fora da casa de acolhimento, testando simultaneamente as suas competências de autonomização. Com este projeto, acreditamos que os jovens ganhem asas e voem autonomamente rumo a uma vida mais plena. Então, falando agora um pouco nas etapas do projeto, assim, mais a miúda, temos então a primeira etapa. Na primeira etapa, decorreu em 3 sessões em cada casa de acolhimento parceiras. Propusemos no projeto atingir 120 jovens. Felizmente conseguimos ultrapassar e atingimos 129. Entre crianças e jovens nesta primeira etapa. Deslocámos-nos às casas de acolhimento à hora que mais convinha
às próprias casas e aos jovens, porque cada um tem as suas vidas e já estão noutras atividades e em nada queríamos perturbar essa dinâmica. Daí que fomos desde depois da hora do jantar até de manhã, portanto, era a hora que fosse necessário. E nesta primeira etapa, nas 3 sessões, lá está, nunca houve a mesa. Houve chão, houve puffs, houve almofadas, houve o que calhou mesmo, foi mesmo assim, houve o que calhou. Chegavam-nos às vezes com toalhas na cabeça porque já tinham acabado o banho, portanto, foi mesmo numa perspectiva de descontração, porque aquilo, as maiores aprendizagens que fizemos foi no recreio da escola e essas nós nunca esquecemos. E foi pegando por aí que nós tentámos passar estes ensinamentos, estes valores, ensinamentos que sabemos perfeitamente e estamos a falar para muitos cuidadores, sejam técnicos ou não, que aquilo que dissemos, muito provavelmente, e acreditamos piamente naquilo que estamos a dizer, já lhes tinha sido dito. Só que era todos os dias da mesma maneira, todos os dias a mesma voz. Chega a um ponto que já não tem efeito. E dito por vozes diferentes, muitas vezes acaba por ter um impacto diferente. E era engraçado que chegámos uma vez a uma casa, e estão cá alguns técnicos dessa casa, e foi engraçado que uma semana depois, quando chegámos, já tínhamos tantas saudades. Foi giro, nós não contávamos sequer com aquilo, como é que alguém tem saudades uma semana depois de ter estado um bocadinho connosco. E isso motivava-nos a sair de casa quando às vezes já estávamos naquela hora de que, calma, está na hora de sossegarmos nós, e não. Pegávamos nas nossas coisas e seguíamos. E aí fizemos, nessa primeira fase, foram 3 sessões em cada casa, foram 7 casas de acolhimento, fizemos dinâmicas desde o conhecimento do eu, da autoestima, autoconfiança, gestão de conflitos, resolução de problemas, à parte mais da autonomia emocional, da gestão de emoções. Fizemos muitas dinâmicas de gestão de emoções e da autonomia funcional para os ajudarmos a procurar habitação, à parte da culinária, à parte da... Ajude-me, que agora esqueci-me. À parte do currículo, à parte da gestão financeira, do IRS. Exatamente. Portanto, e tudo isso foram situações que algumas delas deixavam até em aberto, muitos jovens deixavam em aberto para a sessão seguinte. Nós tínhamos as coisas programadas de uma forma e eles diziam, olha, mas será que não podíamos também falar deste assunto? É que também gostávamos. E então, temos que mudar para esta casa aquilo que estava programado. E mudávamos, obviamente que sim. Não havia qualquer motivo para que não fosse mudado. Mudava-se a dinâmica, mudava-se o assunto e as coisas foram fluindo. As sessões eram para eles. Muito interessante mesmo. Depois, passando à segunda fase, foi a vinda dos jovens autonomamente a Coimbra. Portanto, eles vinham sozinhos das casas de acolhimento, sendo que vinham sempre de 2 casas que não se conheciam. Visávamos aqui o quê? Diversão, reflexão, interação, verem que havia pontos em comum, que todos eles, quando os ouvíamos, a casa deles era sempre a pior do mundo, não é? Porque àquela hora tinham que testar o telemóvel, à outra hora tinham que fazer aquelas coisas todas que vocês sabem, não é? As regras. E depois, quando se encontravam, era interessante, pois, na minha também é assim, pois, na minha... E chegavam à conclusão que, afinal, não era a casa deles que era a pior. Fazia parte da vida. E isso foi interessante, ver como é que, depois de se divertirem, depois de conhecerem alguma coisa de Coimbra que eles não conheciam, e portanto, e como é que às vezes alguma coisa que até já conheciam, naquele dia tinha um impacto diferente. Porquê? Porque as companhias eram outras. E portanto, tudo isso também os fez crescer. E nesses momentos de reflexão, que começávamos sempre a refletir de uma forma, a brincar, às vezes até a jogar a bola. E isso bastava para que os levasse depois à reflexão. E crescemos nós muito com eles e gostávamos muito de vos passar essa mensagem. É que não foram eles que cresceram sozinhos. Nós crescemos muito e aprendemos muito ao longo destes anos.
Foram 2 anos de grandes aprendizagens, mesmo. Chegámos à terceira etapa. E esta terceira etapa tinha um porém. Só podiam participar na terceira etapa os jovens que tivessem, à data, 18 anos já completados. Porque vinham passar uns dias, seria uma semana, se o jovem pudesse, se não pudesse, seria o que se aproximasse dessa semana. Sozinhos, num espaço arrendado pela PAGE, em situações análogas à de uma vida já em autonomia. Vinham sozinhos, era-lhes dada uma bolsa, era-lhes dada tarefas que eles tinham que cumprir e depois eles tinham que fazer toda a gestão do dinheiro, tinham que cumprir com as tarefas e tinham que se divertir e fazer aquilo que entendessem que queriam fazer. Era como se estivessem já em autonomia. O que é que pretendíamos com isso? Que eles vissem as dificuldades e também as facilidades, mas pronto, vissem tudo e tentarmos que não houvesse tanta saída precipitada do acolhimento. Porque muitos deles saem precipitadamente. A ânsia dos 18 anos, e nós compreendemos, atenção, e estão aqui jovens, e eu gostava que entendessem isto. Nós entendemos que os 18 anos, o sair da casa de acolhimento, é um sonho. É um sonho que querem alcançar. Agora, é importante que esse sonho se realize de uma forma consciente. E é uma decisão às vezes tramada, desculpem o termo. Até que ponto é que eu estou preparada ou não? Eu acho que sim, que estou, então não sou. Então, caramba. Só que esquecem-se que quando chegam à altura na casa de acolhimento, o jantar chega, o pequeno almoço está lá, alguém me chama para eu ir trabalhar ou para eu ir para a escola e depois cá fora ninguém chama. E têm que fazer certas e determinadas atividades que depois lá chegarão a ver daqui, durante o dia, vão ter contacto um pouco mais com isso. E esta fase teve esse objetivo. Portanto, mostrar aos jovens até que ponto é que estão preparados ou que não estão ainda tão bem preparados. Porque quando na primeira fase, na parte emocional, lhes perguntávamos até que medos, passávamos por várias situações. Um deles é que não tinham medos nenhuns, outros, alguns descobriam que tinham medos e os colegas nem sabiam. Portanto, houve aqui algo. Aqui, alguns tiveram que superar medos que eles sabiam que tinham e que nunca tinham assumido. E estando sozinha, estou a ouvir ali uma carita a abanar, mas ela depois vai ter a oportunidade aqui de falar, a abanar a cabeça. Superar esses medos, o que foi para nós fantástico. Claro que ninguém supera assim, não é um interruptor, não é? Agora tenho medo, agora liga o interruptor, já não tenho medo. Não é assim. Mas o facto de superar um bocadinho já é muito bom mesmo. E para isto, para chegarmos a estas fases, criámos alguns materiais. Este foi o livro que, no fundo, acabou por materializar a primeira fase do projeto. Isto porquê? Para que os jovens, quando saem efetivamente do acolhimento, possam ter algo onde se agarrar e onde possam tirar as dúvidas no imediato. Neste livro falamos desde como fazer o currículo, como fazer uma carta de apresentação, dicas para a gestão financeira, dicas para meter o IRS, dicas para procurar casa, porque havia muita dúvida de o que é um fiador. O que é o adiantamento. Mas exatamente. O que é que eu tenho que adiantar? Então não chego eu chegar lá e entrar e depois pagar no final do mês? O que é a caução? Para que é que eu preciso de pagar a caução? Dicas de culinária, de cuidados com a roupa e alguns alertas. Por exemplo, se tiveres 39 graus de febre, o que é que fazes nesse dia? O que é que tens que fazer no imediato? E muitas dessas dicas sabemos que para eles vão ser fundamentais, porque eu quando saí de casa tive muitas destas dúvidas e houve sempre alguém que me pôde amparar um pouco as quedas e dar as dicas de que eles também precisam.
Aqui no plano Z da vida, isto é um jogo, chamemos assim, em que são vários cartões, mas quando digo vários, são muitos cartões. Aqui temos exemplos de alguns, onde depois os jovens, consoante o grupo, e aqui foi aplicado quer individual, quer em grupo, quer em grupos, mini-grupos e depois grande grupo, dependia muito da casa onde estávamos e do grupo que tínhamos à frente. Desculpem. Não tenho que me fazer sinal que esta coisa não estou muito habituada ao som, desculpem. Portanto, tem muitos cartões e os mesmos cartões servem para todas as fases. Portanto, o jovem, ou em grupo, ou individual, ou em mini-grupo e depois em grande grupo, dependia muito de quem tínhamos à frente, tinha 3 etapas. Na primeira semana, em autonomia, eu quero. Depois, no passado um mês em autonomia, eu quero. Depois, passado um ano, eu quero. E eles iam escolhendo, só podiam escolher 4 cartões, sendo que em cada fase tinham uma carta branca. Essa carta branca era para uma situação que não estivesse lá contemplada, mas que lhe fizesse sentido, que eles tivessem pensado e que não estivesse lá. Podiam usar essa carta branca para esse efeito. E posso-vos dizer que apareceu de tudo. Inclusivamente apareceu-nos um jovem que na primeira semana comprava um carro. No ano, ao final de um ano, tirava a carta. Portanto, ia pagando o carro, percebem? Portanto, porque assim ia pagando o carro e depois de ter o carro pago já podia tirar a carta. Portanto, porque para nós dá-nos a sensação que isto era facílimo, não é? Mas não é assim tão fácil. Portanto, às vezes é preciso aqui realmente mexer um bocadinho. E, portanto, todo este jogo foi muito interessante de ver como é que começaram de uma maneira e depois acabaram da outra, como é que já conseguiam organizar as ideias de outra forma e até a própria discussão entre amigos da mesma casa. Mas tu estás doida, então tu vais fazer isso, não sei. Eu não quero fazer isso, eu quero é fazer aquilo. Mas porquê é que queres fazer isso? Já viste, podes fazer isso passado um mês, não é logo quando saíres. Portanto, e isso foi muito, muito interessante e nós íamos apanhando essas notas para depois rebatermos as ideias e, claro, nada estava errado, tudo estava certo, naturalmente, mas às vezes estava desajustado e tentávamos ajustar nesse sentido. A importância de trabalhar com as famílias. Ora bom, não vos vou dizer de todo que foi fácil. Foi mesmo muito difícil. E quem está aqui que trabalha no acolhimento, toda a gente, não é? Sabe que trabalhar com as famílias é das coisas mais importantes, mas das coisas mais difíceis. E aqui não foi exceção. Portanto, desenvolvemos aqui, é um guia, nem se chama manual, nem se chama livro, não se chama, chamemos-lhe um guia. Para trabalhar com as famílias, demos mesmo o nome de Desafios da Parentalidade no Acolhimento Residencial, para que isto vai estar online, se não estiver hoje lá no site do projeto, está ainda este fim de semana, e podem baixar e terem depois aqui um ponto de partida, claro que ajustável sempre a cada caso, mas com algumas dicas que podem ajudar bastante, achamos nós, e fomos sempre inquirindo as casas até que ponto é que podiam contribuir, até como é que trabalhavam com as famílias, o que é que faziam, o que é que achavam que devia ser feito, portanto, tentando nessa perspectiva. Porque não conseguimos reunir pais para trabalhar com eles, porque eles próprios nas casas é difícil, portanto foi muito difícil. Contactámos juntas de freguesia, contactámos câmaras municipais, mas não é fácil trabalhar as famílias do acolhimento residencial. Então, através deste guia, pensamos talvez ajudar as casas
se calhar uma consegue fazer tudo, se calhar uma consegue só fazer uma parte, mas avançar um bocadinho. E se avançarmos um bocadinho já consideramos que valeu a pena e acreditamos que alguma coisa se vai conseguir através deste guia. Porque é importante, o jovem quando volta depois a casa é quase como, não é a mesma coisa, mas um estudante quando sai da sua terra e vem estudar, por exemplo, para Coimbra, está há 4 ou 5 anos, quando volta precisa de se ambientar novamente, porque já nem a sopa da mãe era a mesma, quer dizer, há ali uma série de coisas que já não lhe fazem grande sentido. E, no entanto, manteve sempre aquele contacto com os pais. Aqui é diferente, e até porque muitas vezes há uma certa revolta entre pais e casa de acolhimento, quando, no fundo, a separação, não vou usar aqui a palavra que normalmente se utiliza, que é retirada, vou usar a separação de filhos e pais, nada teve a ver, a casa de acolhimento só recebeu o filho, portanto não teve nada a ver ali com os pais e com os filhos. Portanto, é nessa perspectiva que tentámos aqui passar essa parte da parentalidade. Porque achamos que realmente a relação entre a criança, casa de acolhimento e família é fundamental para o bem-estar do jovem, principalmente, é sempre, porque as vinculações são importantíssimas, mas quando ele sai é mais importante ainda. Bom, agora vamos brincar um bocadinho, não é? A Rita e a Mariana, se não se importarem de chegar aqui. Isto é para verem um pouco como é que fizemos com os jovens. Não é a mesma coisa, nós sabemos, mas é para tentarem. Quem é que se voluntaria? Ninguém. Não é para cantar. Não é para cantar. Oh, está ali uma voluntária. Bom dia. Olá. Já acabou a serenata, Júlia? Quantos queres? 3. 1, 2, 3. Verde, vermelho, rosa ou roxo? Pode ser roxo. Roxo. O que é para ti a autonomia? Então, na minha perspectiva, é a capacidade de me tornar independente como é que é? Alcançando os meus objetivos, de modo, não precisar de ninguém, mas ter alguém na retaguarda, mas conseguir ter a capacidade de me autonomizar, superar, e acho que resumidamente é isso. Boa. Não sei. Agora mais lá para cima. Muito bem, obrigada. Oh Mariana, vai mais lá para cima. Está toda a gente a tentar se escapar. Ninguém levanta o braço. É que eu vou chamar alguém assim Olha, está aleatoriamente. ali um senhor, aí logo à frente de barbas, lá para cima. Vai. Olha aí, braço no ar, tem a garrafa na mão. Pronto. Quantos quer? 4. 1, 2, 3, 4. Laranja, verde, azul, amarelo. Laranja, que é psicologia. Laranja. O que é que sente no corpo quando está mais feliz? Sei lá, batimento cardíaco Eu não disse que acelerado. ia ser fácil. Batimento cardíaco acelerado. Agitação. Por aí. Mais alguma coisa? Mais nada, está bom. Os nossos jovens responderam a isto tudo. Responderam a isto tudo. uma amostra Portanto, faltou-me dizer que nenhum técnico nem cuidador entrou no espaço onde nós estivemos com eles nas casas de acolhimento.
Mais para o Foi meio. mesmo só nós. Portanto, aqui estamos todos. É como se realmente não estivesse mais ninguém. Respondam como se estivessem sozinhos. Mais para baixo um bocadinho. Podes escolher aí nessa fila. Olha aí, alguém. essa menina de casaco verde estava mesmo a virar para cá, que era para não entenderes com ela. Ó Mariana, aí assim. Aí. Ora bem. Bom dia. Bom dia. Quantos quer? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Verde, vermelho, rosa e roxo. Ou Já roxo. foi, não é? Já. O rosa. Está à procura de casa e encontra um anúncio na rua. Diga aos passos. Digo os passos. Os passos. Ligo para o número que lá está. Peço para me marcar visita. Para ir ver a casa. Não tem que ter cuidado com a pessoa com quem está a falar. Não sei, digo eu. Sim. Se fosse eu a pôr lá o anúncio, eu acho que a pessoa tinha que ter cuidado comigo, sinceramente. Mas, Ou se calhar com quem está a telefonar. pois, ou com quem está a telefonar. Exato. Mais um, vá. Agora mais para aqui assim. Não, aqui para baixo, aqui para... Oh, Está aqui um senhor com os óculos na testa. é, Parece que vê bem, não é? é. Bom dia. Bom dia. Quantos quer? 3. Verde, azul, amarelo, laranja. Verde. Qual é o seu prato preferido e como se confecciona? Ora bem, foi a pergunta certa à pessoa certa. Tenho vários, mas, por exemplo, pode ser cozida à portuguesa. Teria que ir 2 dias antes de o confeccionar ao talho, comprar a carne, temperá-la com sal, depois, no próprio dia, preparar os legumes, cozinhá-la, depois, a meio da cozura da carne, juntar os legumes, as batatas, o feijão e pronto, e depois convidarmos os amigos, porque um cozido à portuguesa é impossível comê-lo sozinho. É verdade. É verdade. Boa, obrigada. Mas qual era o prato já agora? Cozida portuguesa. Ah, cozida à portuguesa. Mais um, vá. Ora, aqui deste lado, ó Rita, não? Olha, aí. Aí já, ficas mais perto. Aí, esse senhor. Bom dia. Olá, bom dia. Quantos quer? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Laranja, verde, azul, amarelo. Amarelo. Sim? Ok. Esta. A questão aqui é seguro de si? Não. E porquê? Depende do desafio. Mas Então venha não- para aqui. para aí. Acho que aí não me sentia muito bem, não estava muito confortável. Mas é É isso, seguro. depende se não muito. puser o pé aqui do lado, é seguro. Isto aqui não cai. Mas sim, depende do desafio e depende também se estou dentro da área, se não estou. É muito por aí. Só mais um e acaba porque isto é giro. Agora, ó Rita. Mais para cima um bocadinho. Agora vai para ali, para a direita. Peço-vos desculpa de estar com o telemóvel, mas veio umas pessoas perdidas e eu estou a tentar aqui orientá-las, está bem? Aquela menina ali, de óculos. Pode ser, pronto. Exato. Bom dia. Bom dia. Quantos quer? 10. 10. Laranja, verde, amarelo e azul, sendo que só lhe resta o azul. Azul. Qual considera ser a sua maior qualidade? Fazer amizades.
Não percebi, desculpa. Fazer amizades. Fazer amizades, boa. Isso é uma grande qualidade. Então, Obrigada. Uma salva de palmas a todos os participantes. Muito obrigada. Então, para terem assim aqui uma noção muito rápida, assim, só um bocadinho, porque eles tiveram muitas perguntas e tiveram vários quantos queres. Qual a tua maior alegria? O que é que te faz rir? O que fazes quando tens medo? Qual é a emoção que sentes mais vezes? Porque eles tiveram quantos queres só para a parte emocional, só para a parte funcional, portanto foram vários. De forma resumida, diz que alimentos comprarias para uma semana. Qual é o teu prato preferido e como se confecciona? Explica como se faz arroz branco com cenoura. De forma resumida, diz como se limpa um WC, sem esquecer os produtos, não é? Moras sozinho, tens 38 graus de febre e só começou agora. O que fazes? Estás à procura de casa e encontras um anúncio na rua. Diz os passos. Diz quanto dinheiro precisas para uma semana. Amealhar dinheiro é importante? Se sim, porquê? O que precisas para abrir uma conta no banco? Sabes quais são os teus direitos enquanto vives em acolhimento residencial? As conversas com os amigos e cuidadores sobre a autonomia são importantes? Se sim, porquê? Procuras alguém da casa de acolhimento quando te surgem dúvidas sobre a saída? Qual consideras ser a tua maior qualidade? Se te pedissem para te descreveres, como o farias? Há alguma característica no outro com a qual não te identificas? Se sim, qual? E agora aqui... Vamos a mais uma dinâmica. É mais uma dinâmica. Esta foi ajustada, porque o nome da nossa dinâmica com os nossos jovens era A Cada Passo. Então vamos brincar um bocadinho outra vez. No caso de vocês se identificarem, por favor, levantem o braço, ok? Eles não estavam sentados. Gosto de chocolate. Eu também levanto também. Eu levanto os dois. Gosto de dormir até tarde. Vivo numa casa de acolhimento há mais de 1 ano. Nunca vivi em acolhimento residencial. Não conhecia a realidade do acolhimento residencial. O que os outros pensam de mim preocupa-me. Há situações da minha vida sobre as quais não gosto de falar com ninguém. Epá! Gostava de mudar certas coisas em mim. Epá! Eu também. Tenho um ou vários familiares presos. Tenho um ou vários familiares com hábitos de consumos, álcool, drogas. Já me senti discriminado ou discriminada. Por vezes sinto-me incompreendido. Tenho muita confiança no meu futuro. Sei que vou conseguir atingir todos os meus objetivos. Vou sempre saber respeitar todas as pessoas que se cruzem no meu caminho. Vou respeitar a cor, a nacionalidade, a orientação sexual de cada um. Que gira, até me estou a arrepiar. Por vezes tenho medo. Tenho dificuldade em controlar os meus impulsos e isso preocupa-me. E agora, para terem a noção da primeira fase, como é que
de uma brincadeira destas, exatamente. Portanto, não foi com o braço, mas foi numa outra perspectiva. Espontaneamente, nos fomos colocando, ou melhor, as meninas, neste caso era uma casa de meninas, se foram colocando, deu isto. E foi uma criança que tirou esta fotografia que temos aqui. Portanto, a Vânia estava-se a arrepiar aqui e eu estou-me a emocionar aqui. Com coração. Deu isto. No último dia. Agora vamos passar para os testemunhos. Vamos então passar para os testemunhos. E então vou chamar a doutora Hilda Martínez. Licenciada em Psicologia, no ramo de Avaliação Psicológica, Aconselhamento e Reabilitação, na Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação da Universidade de Coimbra, tem pós-graduação em Proteção de Menores, é psicóloga desde 2012 na Casa de Acolhimento da Santa Casa de Misericórdia de Vagos, que acolhe 20 jovens do sexo feminino entre os 12 e os 18 anos. Também exerce psicologia clínica privada. Então, eu agora vou chamar aqui para o pé de mim o Joel Furtantes, que foi acolhido em 2019, estando acolhido há 4 anos, já terminou o secundário, estando a fazer uma melhoria de nota. Quer ser fisioterapeuta e ter uma clínica própria. Bravo! Olá. Chamo também a Tatiana Magalhães. Tem 18 anos, está a fazer um curso técnico-profissional de logística, mas quer seguir para a universidade para um curso dentro desta área. Peço desculpa, afinal ainda precisava aqui de mais um companheiro e eu não sabia. Quero também a Ana Margarida. Está acolhida há 7 anos, está a tirar... A Ana Margarida está a tirar o curso de cuidadora de jovens e é apaixonada por monumentos. No fundo, aquilo que nós vos vimos pedir é que tragam a vossa perspectiva acerca do projeto e tudo aquilo que vivenciaram, ok? Primeiro a perspectiva dos nossos jovens e depois a perspectiva de um técnico, ou vice-versa, como assim entender. Bora, Joel. Olá. Está ligado? Estou. Agora está. Sou o Joel, como já fui apresentado. Desde já agradecer à doutora Vânia Pires e à doutora, que não está aqui, mas pronto, à doutora Fernanda. Estou atualmente a residir no Porto, estou acolhida há cerca de 4 anos, quero muito poder entrar na faculdade este ano, estou apenas a terminar uma disciplina e na nossa instituição fizemos a parceria com a PAGE. E eu entrei com unhas e dentes neste projeto e gostei imenso de poder participar neste projeto. Numa primeira fase tivemos as tais 3 sessões, tivemos de manhã por causa dos horários dos jovens e tudo mais. Entretanto, na segunda etapa eu não pude estar presente por motivos de força maior, o que me deixou um bocadinho ansioso para esta terceira etapa, que foi uma semana cá em Coimbra.
Apesar de tudo, correu extremamente bem, daí estar aqui hoje e agradecer mesmo do fundo do coração à doutora Vânia e à doutora Fernanda, porque foi uma experiência bastante enriquecedora. E o que é que sentiste? Já falaste da terceira fase e que foi uma experiência enriquecedora. Na terceira fase o que é que aconteceu aí? Foi complicado gerir o dinheiro. Percebi que a vida, e para ter qualidade de vida, é complicado nos tempos de hoje. A vida está extremamente cara. Apesar de tudo, consegui gerir o dinheiro que me foi dado. E aproveitei também a semana para visitar Coimbra e pronto. E passaste por algumas peripécias, sim, no fundo, normais, do dia a dia. Entretanto, tive que preparar uma refeição para ambas as doutoras. E foi das melhores coisas que eu já comi até hoje. Eu não estou habituado a este nome, é verdade, mas fico contente que assim seja. Mas é verdade. Pronto, nesta refeição foi apenas uma entrada e pronto. Tomate recheado com queijo e bacon. Podias ter feito outra vez. Pronto, lá está, como vos disse, acho que foi uma experiência bastante enriquecedora e aos jovens que estão acolhidos, aquilo que eu tenho a dizer é que experienciem esta experiência como eu a vivenciei, porque lá está, gostei imenso. Joel, e que medo é que superaste? Se é que superaste algum medo? Sair da minha zona de conforto. Eu tive que sair do Porto, a cidade onde eu moro, vim para uma cidade completamente sozinho e fiquei uma semana completamente sozinho. Portanto, acho que foi o sair da zona de conforto e ficar sozinho numa cidade tão grande. Boa, obrigada. Olá. Vamos, é isso? Olá a todos. O meu nome é Tatiana, tenho 18 anos, estou acolhida há 1 ano e 5 meses. Entrei numa casa de acolhimento assim com medo, porque não vinha de outra. Não tinha assim o estereótipo que é normal haver de uma casa de acolhimento, é um sítio onde tu vais passar por muitas dificuldades, onde não há ninguém que te apoie, tu não conheces ninguém. Por incrível que pareça, eu já conheci 2 pessoas quando eu lá entrava. E foi a coisa mais difícil do mundo, porque eu não me conseguia habituar inicialmente, então eu chorava todas as noites. E a rapariga com que eu fiquei no quarto, todas as noites mandava calar, porque eu chorava baba e ranho que eu queria ir para casa. Divertido, no meio disto tudo, quando vi que tinha pessoas conhecidas, eu procurava falar com elas. Contudo, nem sempre isso era boa ideia. Entrei para um curso de logística e inicialmente estava assim um bocado a medo, porque eu tantas vezes saltei de curso que eu não sabia o que é que eu gostava, mas, por incrível que pareça, eu comecei a apaixonar-me pelo curso onde estou atualmente, que é logística. Não sabia espanhol, aprendi espanhol. Não sabia inglês, o meu inglês melhorou, embora eu ainda tenha as minhas dificuldades. E a minha vida a nível familiar e a nível de escolar melhorou também. O meu sonho de ir para a universidade iniciou-se no ano de 2023, porque eu não tinha este sonho, para mim isso era uma coisa completamente impensável. E começou com o facto de pessoas da minha turma me dizerem assim, se calhar se tu fosses para a universidade, tu terias mais chances de... E eu comecei a pensar, ok, 2023, vamos lá pôr os projetos em ordem. Este ano vou fazer o exame de Matemática B, o que supostamente é muito difícil, mas para mim até é uma coisa fácil, pelo menos por aquilo que eu já percebi que eu gosto. E uma das coisas que eu participei, claro, foi nesta atividade da PAGE. Só estive em 2, na primeira etapa, presente em 2 reuniões, e fui das únicas, e agora vou dizer mesmo, que apareceu na segunda etapa e que está presente aqui hoje. Porque da primeira etapa participaram quase toda a casa, da segunda etapa só participaram 2 pessoas e da terceira etapa eu fui a única que fiz as 3 etapas completas. O que eu acho incrível é que nos dias em que eu estive na terceira etapa, eu digo que isto para mim foi um retiro, porque
tive tempo para cuidar de mim e se calhar se olhar para os dias anteriores, era uma coisa que eu nunca pensaria em fazer, porque há escola, há tarefas, temos natação, temos imensas coisas com que nos preocupar, e esses dias foi incrível porque eu pude passear, porque eu não conhecia bem a cidade de Coimbra, e também pude pensar em mim e nos meus gostos. E acabei por me afincar que realmente quero ir para a universidade. Então, tu sentes que acabaste por conhecer-te um bocadinho melhor? Sim. Mas acho que também foi uma junção de, neste momento, para mim, por exemplo, ir a casa é uma dificuldade, porque eu vou e venho todos os fins de semana. Não consigo estar com a minha mãe todos os fins de semana, porque a minha mãe está em Braga, eu estou em Vagos. Então, eu tento passar o maior tempo possível com a minha avó, que está presente desde que nasci. E eu vi que eu consigo ser autónoma, consigo cozinhar, consigo lavar roupa, consigo fazer as minhas coisas, mesmo que seja lavar roupa à mão, também me safei nisso, por acaso foi uma ótima experiência nesse ponto. Mas acho que há coisas importantes que a gente, quando, por exemplo, na casa de acolhimento, a gente tem tudo. As funcionárias ajudam-nos em tudo. Quando a gente tem um problema, a gente procura uma funcionária ou uma doutora e fala. Quando nós estamos sozinhos, a gente tem de pensar por nós próprios. E isso foi o que me cativou mais. Até porque eu... Joel, não é? Tal como ao Joel, aproveitei e agarrei esta oportunidade com unhas e dentes, mas foi com a noção de que não vou ter esta oportunidade de novo, se calhar, tão cedo. Então, vou aproveitá-la e vou vivê-la ao máximo, porque acho que isso é muito importante, ainda para mais quando a gente já tem 18 anos, daqui a mais a gente já está a sair da instituição, estamos a viver por nós próprios e é necessário que a gente saiba aquilo que a gente quer, mas também que a gente se conheça a nós próprios. E acho que isso é muito importante no dia de hoje. Tinhas noção da realidade, por exemplo, do preço das coisas? Sim, isso eu já tinha uma realidade, até porque eu, por norma, gosto de ir para as compras com a minha família ou sozinha, tanto faz, e tenho uma mera noção da realidade dos preços das coisas. Por exemplo, uma coisa que eu gosto imenso, não é um doce, atenção, okay? Não é chocolate. Eu adoro massa com natas. E dependendo dos dias eu gosto com cogumelos, sem cogumelos, com atum ou sem atum, com salsichas, dependendo, mas eu sou uma fanática por massa. Então, eu sei que às vezes eu fico muito triste, porque eu chego a um supermercado e não há a massa que eu quero. Muito em particular, massa às cores, que é a tão famosa massa das crianças, como se costuma dizer. E eu fiquei muito triste, porque eu cheguei a Coimbra e não tinha a massa que eu queria. Então andei à procura de massas que se enquadrassem naquilo que eu gostava. E pronto, acho que isso também foi uma perspectiva boa para a gente conhecer mais do mundo real, mesmo sem as nossas orientadoras por trás. Eu acabei por me aperceber que é difícil, muitas vezes é difícil, mas também a gente tem de encarar a realidade, porque a gente um dia vai estar sozinhos e não vamos ter os nossos pais por trás para nos ajudar, não vamos ter, por exemplo, a psicóloga ou a Solange, que é uma das doutoras da Santa Casa da Misericórdia de Vagos. Não vamos ter meninas para nos apoiarem, não vamos ter ninguém, vamos ser nós por nós. Então, acho que é uma experiência que encanta toda a gente e parabéns, porque eu adorei esta experiência. Obrigada. Obrigada a nós. Muito obrigada. Bem, bom dia. Eu sou a Ana Margarida, da Casa de Infância e Juventude de Castelo Branco. A minha experiência foi muito desafiante, porque eu nunca pensei em sair de Castelo Branco sozinha. Tenho já mais ou menos, como é que é dizer, como é ir às compras sozinha, estar pronto, meio que sozinha, porque eu em casa já tenho esse hábito de cozinhar, e mesmo na casa de infância já estamos num grupo de autonomia e de semi-autonomia e já temos temos esse hábito de cozinhar, já de lavar a nossa própria roupa, de fazer as tarefas domésticas e tudo.
Então esse ponto foi bastante fácil para mim. Não sei bem o que é dizer. Ai, estou um bocado nervosa. Que medo é que superaste, Ana Margarida? Ou que medos é que superaste? Saí mesmo de Castelo Branco. Ok. Sozinha, ir para uma cidade sozinha totalmente desconhecida, sem saber... E tu aventuraste por aí por Coimbra? Sim. Fui à parte da parte nova e velha da cidade, que eu gosto muito de... Pronto, sou uma pessoa que gosta muito de história, então fui assim passear pela cidade, fui aos museus e pronto. O maior medo aqui, lembras-te qual foi o maior medo que tiveste na casa? Eu lembro-me. Infância. Não aqui? Não aqui. Era só mesmo sair. Houve uma coisa que não funcionou. A chave, a porta. A chave. Não conseguia abrir a porta. Sim, era a porta de apartamento e como nós, pelo menos eu não moro num apartamento, vivo numa casa, pronto, portas normais, diz assim. Pronto. Mas conseguiste. Mas consegui. Inicialmente ficou assim um bocadinho apavorada, sim. mas depois relaxou e conseguiu por ela. Sim. Portanto, não foi preciso ninguém, não foi? Não. E posso cometer aqui uma inconfidência? Sim. Fez um convite à senhoria para ir à casa dela, portanto, minhas senhoras de Castelo Branco poderão ter uma visita, porque ela convidou a senhoria para ir visitá-la à Casa de Infância e Juventude. Portanto, conseguiu fazer amizade com a senhoria, o que acho que é fantástico, numa semana, fazer amizade com a senhoria. Não é? Eu estava aqui a pensar, porque vocês os três não falaram da solidão, mas a maioria dos jovens que passaram pela terceira fase referiram que a solidão foi tudo aquilo que mais sentiram, principalmente no início. O combate à solidão foi um verdadeiro desafio. Mas vocês não. Votos de força. Ok, eu tenho muita dificuldade em conseguir estar comigo próprio. Às vezes necessito de tempo para poder estar apenas comigo mesmo, ouvir aquilo que eu sinto, ouvir aquilo que eu estou a precisar no momento. E esta semana em Coimbra fez-me extremamente bem, do ponto de vista em que eu tive tempo para tudo e para estar comigo mesmo e conseguir ouvir-me. Muitas das vezes nós, na nossa vida, não, por causa de tempo, trabalho, responsabilidades, não nos conseguimos ouvir, mas nesta semana em Coimbra eu tirei tempo para poder ouvir-me e lá está, a solidão na primeira fase, nos primeiros 2 dias foi algo impactante, mas depois consegui habituar-me e foi isso. Obrigada. Passamos então a palavra à doutora Hilda. Pronto, então chegou a minha vez. Eu, como já me apresentaram, eu sou psicóloga numa casa de acolhimento há bastantes anos e ainda me sinto lá mesmo muito feliz, ainda me sinto realizada lá, apesar de ser uma casa como todas as casas, não é? Como todas as famílias numerosas, com muita confusão, com muitas gargalhadas, muitos gritos, muita irritação às vezes, mas mesmo assim eu ainda me sinto lá feliz. E quando me convidaram para vir aqui falar efetivamente sobre esta experiência, sobre este projeto, eu pensei, também tenho que falar efetivamente deles enquanto pajé, porque quando nos cruzámos já há uns tempos atrás, nós, instituição, e soubemos do ideário da pajé, soaram assim alguns sininhos de alegria, porque a pajé efetivamente acaba por ser um pouco um farol, uma luz que está ligada e que serve para guiar quando nós nos sentimos perdidos, e nós só temos esta noção de estarmos perdidos quando estamos sozinhos. Porque enquanto estamos de companhia, quando temos alguém ao nosso lado, nós nunca temos essa noção de estarmos sozinhos, perdidos, e a saída delas, a saída das jovens para o exterior,
é sempre um processo muito complicado, que é quase que nós quando pensamos em férias, nunca pensamos no Polo Norte. E depois, se o avião nos largar lá, a maior parte de nós fica lá o tempo todo a resingar, porque não era nada daquilo que queria. Portanto, estamos ali o tempo todo focados nos defeitos, em tudo o que está de mal, e não conseguimos aproveitar as coisas boas que também podemos lá descobrir. E as meninas, quando vão para o acolhimento, muitas das vezes passam por isso, que é não conseguem aproveitar o bom porque estão muito focadas na saída. E quando essa saída não acontece antes dos 18 anos, portanto é sinal que não houve condições para que isso acontecesse de uma forma mais preparada até aos 18 anos, os 18 anos é o dia que marca a independência, seja ela de que forma for. E é aí que às vezes acontecem coisas que não são boas e que nós ficamos um bocadinho de coração apertado ao saber que as coisas podem não correr bem. Portanto, quando nos desafiaram para também pertencermos a este projeto do Voar com Autonomia, nós, é claro, dissemos logo que sim, temos muitas jovens, adolescentes, e isto fazia todo o sentido para nós e achávamos que para elas. Portanto, as coisas aconteceram exatamente como aqui já foram sendo explicadas, com 3 fases. Na primeira fase, elas participaram quase todas, numas reuniões secretas, que elas depois diziam, não temos que lhe dizer nada, porque elas eram secretas e falavam de coisas que só lhe interessavam a elas. Portanto, depois de acabar a reunião, elas diziam, escusa de perguntar, que não vamos dizer. E que elas gostavam, e que gostavam porque podiam conversar com outras pessoas, podiam conversar com pessoas que eram especialistas, que sabiam, e podiam ouvir conselhos bons de quem está de fora e recebiam-nos muito melhor do que se fôssemos nós. Depois, as mais velhas estavam a sentir que aquilo era um projeto para elas, que iam ter continuidade a fazer mais ações, mas as mais novas também se sentiam importantes porque estavam incluídas naquele grupo e, portanto, também podiam ouvir o que é que as mais velhas iam fazer e o que é que estavam ali a tratar. Portanto, aquelas sessões em casa correram muito bem, foram fantásticas, ainda por cima as dinamizadoras levavam sempre alguma coisa para as mimar e elas gostavam muito. No final, o facto de ter aquela pequenina lembrança, aquela mochila, não é? De vão para a vida, levem alguma coisa às costas, assim, também com muito significado, e também foi um miminho para elas e todos nós gostamos de receber miminhos. Portanto, aquela primeira fase foi muito feliz, correu muito bem. Depois veio a segunda fase e na segunda fase já me acusaram que eu que tive a manipular e a coagir meninas, mas eu juro que não me lembro disso. Foi só uma menina, ok, e foi porque assim, ela era bombeira e mais ninguém queria ir, era só eu, e eu não queria ir sozinha, então a doutora Hilda teve a excelente ideia de dizer à menina em questão, só te deixo ir para os bombeiros se tu fores com a Tatiana para Coimbra. E assim foi. Ela veio contrariada, mas acabou por gostar do dia em Coimbra. Mas eu não me lembro disto, Não. Porque era o sair de casa, o ir para o desconhecido, e era a partida até uma atividade simples, o ir conhecer a cidade, o ir e vir, seria qualquer coisa tão básico e tão divertido, elas poderem ir sozinhas, mas já era o sair da zona de conforto, portanto ali já era diferente. Tinha sido muito divertida em casa, mas sair sozinhas, apesar de elas dizerem que ficam cansadas de nós e das nossas leis e das nossas regras, depois quando chega a altura de partir há sempre aquela dificuldade, portanto foi preciso convencê-las. Mentira, eu fui de livre e espontânea vontade, eu fui a primeira a dizer que queria participar, portanto não foi preciso convencer ninguém, a não ser as outras meninas. Pronto. E então elas foram, obviamente que gostaram e que conheceram pessoas, que conheceram locais. Não foram tantas porque coincidiu numa altura em que há estágio, nós temos várias jovens a fazer cursos profissionais, que implica depois saídas para estágio. Estes momentos têm que acontecer durante as pausas letivas e às vezes não é fácil, efetivamente, fazer coincidir os tempos de todos. Depois, na terceira fase,
Também foi muito interessante, com medos, a solidão, sim, depois o vir e poder-se conversar sobre isso, a solidão, o espaço impessoal, as coisas que existem. Eu lembro-me de uma das meninas falar sobre haver alguns objetos mais de cariz religioso e que para ela aquilo era algo que ela estranhou, porque aquela não era a casa dela, que se fosse a casa dela não teria aquilo, mas pronto, esta noção do espaço dos outros e do nosso espaço. Depois, o estar, efetivamente, perante o desconhecido, tudo novo, como é que funcionavam as coisas e, por outro lado, efetivamente, a descoberta, poderem estar por conta delas, o poderem fazer coisas, o poderem passear, o poderem ir ao shopping, quem nenhuma delas, foram todas, pronto. E isso elas gostaram, portanto, a experiência foi realmente muito importante. E depois, no conjunto, está pensada realmente de forma muito agradável, muito objetiva e que tem, efetivamente, frutos. E nós conseguimos percebê-los nesta viagem que as nossas jovens da Casa de Acolhimento fizeram. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. E vamos então passar à última parte antes do almoço. Bem? E então, muito obrigada. Chamamos então, e porque também nos propusemos atingir crianças até aos 12 anos, e não é tão fácil assim nos parceiros que tínhamos. Alguns tinham realmente crianças até aos 12 anos, mas não tantas quantas nos tínhamos proposto. Então, pensámos em escrever uma história. Não é propriamente um livro, porque não é muito grande, embora o livro tenha as páginas que quisermos. E com esse livro, pode-se ler agora às crianças que estão nas casas parceiras, podem ler-se a outras casas, portanto, dar-se a outras casas que tenham crianças mais pequenas e ficar na internet. E quem quiser ler, porque a autonomia deve começar a partir do momento em que a criança ou jovem, entre na casa de acolhimento, devemos começar de imediato a pensar em autonomizá-la, porque ela vai sair. E foi nessa perspectiva, então, que convidámos a Beatriz Melo, licenciada em Psicologia e mestre em Psicologia da Educação, Desenvolvimento e Aconselhamento pela Faculdade de Psicologia da Universidade de Coimbra, apaixonada pela escrita desde criança, em muito contribuiu para o desenrolar deste projeto, não só, mas também com a colaboração do livro que vai apresentar. A dança é também outra paixão, onde através dela em tudo envolve a psicologia, criando laços e arrumando emoções. Para apresentar este livro, temos a doutora Paula Duarte, licenciada em Serviço Social pelo Instituto Superior Social de Coimbra, desde 1993, com pós-graduação em Reinserção Social, exerceu funções de assistente social no projeto integrado de intervenção precoce em Góis, promovido pela PP-ACDM. Em 1996 iniciou como assistente social a sua atividade no Instituto de Apoio à Criança, assumiu em 2000 a coordenação do Polo de Coimbra do Instituto de Apoio à Criança, portanto, o que habitualmente chamamos IAC. Desde 2011 integra a mesa do Conselho Geral do Núcleo Distrital de Coimbra da EAPN e integra diferentes grupos de discussão e reflexão sobre a problemática das crianças e jovens. Força! Só um pequeno alerta. Como não temos, isto obedece a um projeto, não é? Não temos livros para distribuir por toda a gente, pedíamos que depois, no final,
um representante de cada casa de acolhimento passasse que nós oferecemos a cada casa de acolhimento um livro. Está bem? Não começa a Beatriz. Como entenderem. Pode ser tu, estás em primeiro no programa. Bom dia a todos e a todas. Antes de mais, gostava de vos dizer que foi um privilégio enorme colaborar com esta equipa do projeto Voar para a Autonomia, que, embora seja pequena, é de um altruísmo incalculável e de uma capacidade enorme, sempre em prol tanto do bem-estar das crianças como dos jovens que estão em acolhimento residencial. Eu sou uma pessoa de muita conversa, mas sou de poucas palavras, por isso eu não sei muito bem o que é que é de dizer aqui. Acho que vos vou falar um bocadinho sobre o livro da Cidade num Só Sentido, que é assim, quando fui convidada, ou digamos que desafiada, para entrar nesta aventura, levou-me a pensar que é um projeto interessante, mas fiquei muito assustada ao mesmo tempo por quando escrevemos o que queremos, o que nos apetece, custa menos. Quando é, digamos que por encomenda, acaba por ser muito mais difícil e eu nunca o tinha feito e tive medo de entrar realmente no projeto. Mas foi esse medo que também me fez aceitar e pensar que as crianças a quem se destinava a história, mesmo antes de entrarem no acolhimento, já tiveram tantos medos e tiveram que os superar, ou pelo menos tiveram que os suportar. E a pouco as ideias foram surgindo, as palavras foram saindo e foi-se escrevendo esta aventura que, durante algum tempo, a Rita e o João, que é assim que são chamados os nossos meninos do livro, foram sendo os meus companheiros e foram-me permitindo avançar nesta história para que todos pudessem ler. Para além disso, não só enquanto a minha filha dormia, a Alice, também quando estava a brincar com ela, também me ajudava a ir buscar ideias e a pensar o que é que poderia tornar o livro mais interessante, olhando para, neste caso, para a Alice e também para o João Manuel, que são os meus filhos, e acho que foi também uma forma de me ligar ao que teria que lhes ensinar e passar-lhes para a vida. Ao longo de algum tempo, a Rita e o João foram sendo os meus companheiros, fui construindo as ideias que eram necessárias e terminei o desafio. Ou se calhar ainda não o terminei, porque talvez cada um de vós que aqui está possa acrescentar algo quando estiver a ler A Cidade num Só Sentido, ou uma coisa eu tenho a certeza que vão poder acrescentar, que é afeto e carinho quando estiverem a passar a história para os vossos meninos e meninas. Da minha parte, coloquei em cada palavra o afeto e amor, mas acho que sem a vossa ajuda eles não o vão conseguir. Portanto, gostava que quando lessem a história, quando contassem a história, quando vivenciassem a história, sentissem esse carinho e esse afeto. Porque acho que é uma história possível de contribuir para finais felizes. Para além disso, gostava de agradecer, mais uma vez, o desafio. Nós é que agradecemos. Ora, tenho que ligar isto, não é? Eu já estou como a Fernanda, não me dou muito bem com estas coisas. Então, muito bom dia. Quero começar por agradecer o convite que me foi feito e tenho a confessar que quando me desafiaram para estar aqui hoje, Fernanda, não hesitei em dizer logo que sim, não é? Passados uns dias, cai-me a ficha e pensei, mas o que é que tu foste fazer? Mas, ok, tudo bem, cá estou. Eu tenho alguma dificuldade em dizer não à Fernanda e por isso é que prontamente aceitei o desafio que me foi lançado. E é um gosto estar aqui e é um gosto ver esta plateia repleta de pessoas interessadas sobre estas questões das crianças e dos jovens e da autonomia das nossas crianças e dos nossos jovens.
Quero dar os parabéns à Beatriz. Foi uma surpresa, porque não lhe conhecia esta faceta de escritora. Reconheço-lhe a sensibilidade, o afeto que ela tem e nas coisas que faz e que coloca nas coisas que faz, mas não lhe conhecia esta faceta de escritora, e foi uma agradável surpresa de escolher este livro e perceber aquilo que ela também agora acabou de dizer, que foi o carinho, que foi o amor que colocou em cada palavra que está escrita neste livro. Este livro, que tem o título Na Cidade de um Só Sentido, remete-nos para o crescimento e a forma de crescer. E realmente crescer não é propriamente fácil. E nós somos todos pessoas adultas, já grandinhas e crescidinhas, com alguma idade, mas também não interessa nada. E já crescemos e também na nossa altura percebemos que crescer não é fácil, não é propriamente fácil. E percebemos dos testemunhos anteriores, daqui dos jovens, que estão nessa fase de crescimento, que estão nesta fase de encarar a vida e de partirem para a autonomia, que não é propriamente fácil. Portanto, e este livro traz-nos aqui muitas pistas, muitas dicas, muitas formas de trabalharmos com as nossas crianças e os nossos jovens, de forma a que os possamos preparar para esta vida adulta, que tenho-vos a dizer que de vez em quando é uma seca. Mas pronto, mas tem que ser, não é? Nós crescemos, temos aqui o nosso percurso de vida e é assim. E se é assim, temos que nos irmos adaptando. Achei muito interessante a forma como logo aqui no prefácio o livro começa. Começa por nos dizer que as crianças merecem estas histórias. As crianças merecem sempre uma história, mesmo que estejam de castigo por alguma traquinice que tenham feito. E realmente as nossas crianças merecem, e merecem tudo. E é isso que nós, todos os dias, no nosso trabalho, no nosso dia-a-dia, como técnicos, como profissionais, como pais, como mães, como pessoas que estão inseridas numa sociedade, vamos fazendo. Portanto, é a nossa responsabilidade fazer com que as crianças mereçam e que tenham aquilo que lhes é merecido. Portanto, é a responsabilidade de todos. Apesar de, se formos desfolhar a Convenção sobre os Direitos da Criança, diz aqui que no seu artigo 18º que a responsabilidade de educar a criança e de assegurar o seu desenvolvimento cabe principalmente aos pais e, sendo caso disso, aos representantes legais. O superior interesse da criança deve constituir a sua preocupação fundamental. E é isso que nos faz caminhar todos os dias, não é? Enquanto profissionais da área da infância e juventude. É esta questão do superior interesse da criança. Queremos que as nossas crianças sejam essencialmente felizes. Quando falamos destas questões de autonomia e de autonomização, remete-nos muitas vezes para aquela fase um pouco complicada na vida de todos nós, que é a fase da adolescência. Por norma, e reforço por norma, é nesta fase que se inicia aqui o processo da autonomização. Sendo uma etapa que antecede a entrada na vida adulta, é importante, mas além de tudo é imperativo que as crianças e os jovens sejam acompanhados para desenvolverem competências e capacidades que são fundamentais no seu dia-a-dia. Mas como refere aqui na primeira página também do livro, e como também a Fernanda já referenciou, a preparação para a vida em autonomia deve ser feita a partir do momento em que elas entram nas casas de acolhimento. Mas atenção, a preparação deve ser realizada de forma individual, respeitando o ritmo da criança e adequando o seu estádio de desenvolvimento. Portanto, este livro vai responder a esta questão, a esta fase, e como foi dito também pela Fernanda quando apresentou aqui a mesa, é um livro essencialmente dirigido a crianças até aos 12 anos.
Portanto, e por isso é que é um livro que está escrito de uma forma simples, que está escrito de uma forma lúdica, porque quando tiverem a oportunidade de ler o livro, vão perceber que há muito lúdico, que há muita brincadeira, que há muita leveza na forma como estas temáticas são aqui abordadas, mas no fundo é um livro que nos envolve nos desafios que são lançados à Rita e ao João e que ao mesmo tempo ajudam a trabalhar as competências que são tão importantes para que nós, quando se chega à vida adulta, estejamos preparados e para que não sintamos as questões que também foram aqui abordadas pelos nossos jovens anteriormente. Acho que há aqui algumas palavras que são palavras-chave em todo o livro. Realmente o livro, eu chamaria-lhe um livro, porque é um livro. A Fernanda chamou-lhe um manual, foi isso? Não, uma história. Uma história, mas é um livro que tem uma história e acho que há aqui palavras-chave em todo o livro, em toda a história, em todos os desafios da Rita e do João, que são, por exemplo, a partilha que estes jovens fazem ao longo de todo o percurso, quando os primeiros desafios começam a chegar e o apoio que têm um do outro para ultrapassar todas estas questões. Portanto, e leva-nos aqui a ajuda e a determinada altura do livro para que, diz aqui, por exemplo, todos saibam, que é importante que todos saibam as regras, saibam o que tenham a fazer para cumprir a sua parte. Faça chuva ou faça sol, anda sempre em frente. E a determinada altura diz: ajuda por onde passas e pede ajuda sempre que precisares. E esta questão é importante ter sempre alguém e saber que temos alguém a quem podemos recorrer. Uma das jovens, já não sei quem foi, mas pronto, falou da importância de ter alguém a quem se pudesse recorrer para pedir ajuda, para partilhar angústias e, portanto, isto está aqui espelhado. Mostra também a importância do esperar para alcançar. Portanto, vão perceber que ao longo do livro vários desafios são lançados de uma forma muito interessante aqui à Rita e ao João, mas muitas vezes as coisas não correm tão rapidamente como eles assim o pretendiam. E, portanto, há ali uma espera, eles têm também que amadurecer o desafio que lhes foi lançado e às vezes a impaciência também toma conta deles. E, portanto, aqui eles também reconhecem e aprendem a questão de esperar, de saber esperar, de forma a que consigam alcançar aquilo que desejam e o objetivo que têm delineado. A questão da amizade, portanto, tudo isto, toda esta partilha, todo este percurso que é feito, neste caso pela Rita e pelo João, a ligação que têm um com o outro, a vinculação que vão criando um com o outro é extremamente importante. A questão do caminho, de percorrer o caminho, o título do livro é A Cidade no Só Sentido, portanto, há aqui a determinada altura que eles vão entrar numa estrada que é a estrada do caminho em frente, mas que a determinada altura vai deixar de ser a estrada do caminho em frente e vai passar a ser a estrada dos 1000 caminhos. E nessa altura eles vão perceber de que o caminho não é só um, podem ter vários caminhos e é importante perceberem qual é o caminho que querem, de que forma é que podem alcançar o tal caminho que querem. Fala-nos das dificuldades, fala-nos dos medos, fala-nos das alegrias que eles vão sentindo ao longo de todo deste período, fala-nos das questões da confiança neles próprios, na confiança nos outros, na confiança que vão ser capazes de alcançar a tal estrada dos 1000 caminhos. Fala-nos também muito da importância da participação e do envolvimento das crianças e dos jovens nas decisões que vão ter que tomar na sua vida. A determinada altura, a Rita e o João saem e quando entram na cidade, não é o caminho, é a cidade
dos Mil Caminhos acabam por perceber que há uma série de decisões que têm que tomar, que são eles que têm que a tomar. Portanto, esta questão de ouvir as crianças, envolvê-las e dar-lhes a palavra é cada vez mais importante, porque é uma forma de os ajudar a fazer esse tal caminho. Fala-nos muito de emoções, fala-nos das tristezas, das alegrias que eles vão sentindo ao longo do caminho que vão fazendo. Um exemplo dessas questões das alegrias e das tristezas podem encontrá-la, por exemplo, aqui na página 8, quando a determinada altura é-lhes lançado um desafio. O João e a Rita ficam ali um bocadinho baralhados e a determinada altura a Rita diz para o João: João, estou baralhada. Entendi que temos que dar o valor e saber lidar com as emoções, mas como as podemos guardar na mochila? Porque o primeiro desafio que lhe foi lançado foi eles terem uma mochila onde fossem colocando aquilo que eles iam considerando importante para fazerem este caminho. Calma, tem que haver uma solução. De certeza que há, exclamou o João, sem saber ao certo o que estava a dizer. Lembras-te daquela fotografia que tirámos todos juntos no verão, depois de comemorámos aquele gelado gigante? Oh, claro que lembro. Tenho-a pendurada no meu quarto, sinto-me feliz quando olho para ela. Foi um dia maravilhoso, disse a Rita com um sorriso de orelha a orelha. É isso mesmo, não conseguimos guardar as nossas emoções na mochila, mas podemos guardar objetos que nos despertem boas emoções e nos façam sentir felizes nos momentos mais solitários. Portanto, quem falou das questões da solidão, quando estiveram aqui sozinhos em Coimbra, é agarrarem-se aos momentos mais felizes que tiveram da vossa vida, às coisas boas, seja uma fotografia, seja estarem a comer um gelado, seja o que for, é importante que se agarrem às coisas boas. João estava orgulhoso por ter conseguido entender o verdadeiro significado daquela pista tão misteriosa. Ainda assim, a amiga sentia que poderia não ficar por aí. Que boa ideia, João, mas na verdade não sentimos só emoções positivas. Tem que haver uma solução para todas as outras emoções menos boas. Afinal de contas, também é importante lidarmos com elas no nosso dia-a-dia e não fingir que não existem. Por exemplo, lembras-te do relógio que recebestes nos anos e se partiu quando jogavas à bola? Sim, ainda o tenho guardado na gaveta. Fiquei tão triste, mas tão triste. É isso mesmo, ficaste triste e mesmo assim guardá-lo na gaveta do teu quarto. Guardaste-o na gaveta do teu quarto. Apesar de te despertar emoções menos positivas, como a tristeza, não deixa de ser importante para ti e de fazer parte de ti. Portanto, esta parte fala-nos aqui das emoções, da importância das emoções boas, mas também das menos boas que nos ajudam a crescer. Eu já me estou a alongar, não é? Pronto, já disse aqui um bocadinho, que realmente crescer não é nada fácil, é uma tarefa muito, muito, muito difícil. O que inicialmente parece fácil, rapidamente se torna complicado. Como, por exemplo, uma procura de emprego, a compra de uma casa, ou abrir uma conta num banco, gerir o dinheiro, que também já foi aqui falado que alguém teve dificuldades quando esteve sozinho de gerir o dinheiro. Acho que foi o Joel, não foi? Está ali, pensei que é isso, desculpem. É que eu, afinal, penso que vejo bem ao longe, mas não vejo. Mas se existirem faróis com vários olheiros, se existirem amigos com quem possamos partilhar as angústias e as alegrias, o caminho em frente e a entrada na cidade dos Mil Caminhos fica mais fácil. Eu esqueci-me de pôr no currículo, mas eu sou mãe. Sou mãe de um jovem de 24 anos que neste momento já se encontra na cidade dos Mil Caminhos e que ele já faz as escolhas dele, claro que sempre com a possibilidade de voltar ao colo da mãe e do pai, porque teremos sempre um colo para o receber. E todos os anos, portanto, dá 24 anos a esta parte, sempre que o meu jovem faz anos, eu escrevo-lhe um texto. E quando estava a ler este livro, de repente remeteu-me para o texto que lhe escrevi quando ele fez 18 anos. Lá está, aquela tal fase em que ele poderá estar pronto para fazer os 1000 caminhos que a vida lhe vai apresentar pela frente.
E gostava de partilhar isto convosco. Poderá não fazer sentido para vós, para mim faz. E como tudo aquilo que nós fazemos e eu faço para o meu filho é com o coração. Então o que eu lhe escrevi foi: não aceites que te digam que não podes ser o teu super-herói, que não tens idade para fazer bolas de sabão, ficares com bigodes de leite, correr descalço na relva, rir até te doer a barriga. Não aceites que te queiram fazer acreditar que isso do amor, ser a tua sorte grande, é uma utopia. Que dizer aos outros, muitas vezes, que gostamos deles, que nos fazem bem, que são o nosso sol e o nosso farol, é coisa de gente tonta. Não aceites que te queiram vender que o único sinal de sucesso é medido pelo verbo ter e que são mais felizes os que têm mais. Não aceites nunca, mas nunca, que te digam, que te repitam, que te gritam, que te imponham como fé, que o teu problema, a tua loucura, a tua grande teimosia é essa vontade constante de querer ser feliz, simplesmente feliz. E por isso cabe a cada um de nós proporcionar a todas as crianças e jovens esta loucura de ser feliz e de ser imensamente feliz. E é isto que nós fazemos todos os dias. Tentamos fazer os nossos jovens imensamente felizes, dar-lhe asas para que possam crescer e fazer o caminho deles. E este livro ir-nos a ajudar, enquanto técnicos, mas também enquanto pais, enquanto mães, a ajudar as nossas crianças a fazerem esse caminho numa cidade de um só sentido que rapidamente, porque passa muito rápido, se vai passar a ser uma cidade dos 1000 caminhos. Muito obrigada por este bocadinho e obrigada, Beatriz. Obrigada a nós. Obrigada. Eu pedia só, estamos mesmo em cima da hora, não queríamos atrasar muito, pedia à Rita que subisse aqui, por favor, e pedia a todos que abrissem o envelope. Assim, de maneira que... Já viram o que é que está aí dentro, não é? Foi aqui a Rita que fez, também honra para ela, fez sozinha. Quando lhe pedi para ela escrever no envelope não abrir, ela disse, por favor, não, já não aguento as mãos, e acredito, portanto... Então, sabem colocar a voar? Eu não sei, portanto, pedi-lhe ajuda para ela vir aqui e vamos tentar fazer assim um cenário bonito, meio infantil, meio adulto, cada um pensa no que quiser, mas fazermos assim aqui uma plateia bonita, engraçada e fotogénica, essencialmente. Vamos lá, tá bom? Então, Rita, vai lá. Bom dia. Pronto, o que vocês vão fazer é, vocês vão amassar um bocadinho as asas para baixo. Tentar levantar, sim? Exato, sim. Exato. Vocês pegam aqui na frente, depois de amassarem um bocadinho as asas para baixo, pegam aqui na frente e puxam atrás. Bom, e agora vamos todos almoçar, não é? E regressamos às 13h45. Sim, é assim, os oradores aguardam ali fora por nós, que vão almoçar connosco, está bem? Portanto, às 13h45 retomamos, está bem?
Quem não quiser ir muito longe a almoçar, está aqui uma banca com salgados XL, foi o que me disseram, portanto podem comprar ali, está já aqui mesmo, à entrada, aqui neste hall, e portanto podem comprar e pronto, passam por... E as casas de acolhimento que quiserem passar aqui, levam já o livro que quiserem. Está bem? Até já. Obrigada. Até já, e muito obrigada a todos.